Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de Microsoft Word a partir da questão de número 31. Tá percebendo como os vídeos do módulo de Word são mais curtos, mais objetivos? Por quê? Porque não tem muito o que fazer, é memorizar as opções, se você sabe que sabe ou sabe que não sabe rapidamente quando você vai fazer uma questão de Word, que é bem decoreba, mas bem objetiva. Lembre-se sempre, tente fazer as questões aí antes de vir para cá ver o resultado, né? Ver o comentário. Se você não tentou da 31 a 35, tente agora, que é o que a gente vai resolver nesse momento. Se já tentou, me siga e também me siga nas redes sociais, conforme apareceu aqui agora há pouco, eu esqueci de falar, @professor João Antônio, você deve estar de saco cheio de ouvir isso. Vamos embora, vamos embora. Então, tela cheia. Primeira pergunta é, no aplicativo Word do Microsoft Office 2010 ou de qualquer versão, na sua versão em português e em sua configuração padrão, deseja-se formatar um parágrafo deixando todo o texto nele contido uniformemente distribuído entre as margens esquerda e direita do documento que está sendo editado. Para realizar essa ação, estando com o parágrafo selecionado, você deve clicar no botão denominado. Olha, para a gente poder alinhar uniformemente, distribuir uniformemente entre as margens esquerda e direita, você vai simplesmente usar o justificado, né? Justificar. Tá? Você tem o texto aqui, ó, tem a página, beleza, a página aqui, e você, quando justifica, você coloca a margem, ó, a margem esquerda vai ficar alinhada aqui, a margem direita vai ficar alinhada aqui, e o texto ele vai ficar exatamente alinhado nas duas margens, ó. Não vai ficar desalinhado numa e alinhado na outra, ou desalinhado nas duas. Vai ficar exatamente, uniformemente alinhado entre as duas margens. O nome disso é justificar, ou, você já sabe, Ctrl J, né? A tecla de atalho do justificar é Ctrl J, tá? Vamos lá, questão número 32. Observe as imagens exibidas a seguir de nomes antes e depois, que apresentam uma tabela sendo editada no Microsoft Word em sua configuração padrão. A diferença entre as duas imagens é que, sobre a tabela antes, o usuário selecionou a linha tal e clicou com o botão secundário do mouse, o botão direito, sobre a primeira célula da linha selecionada e em seguida escolheu a opção inserir e depois tananã, de modo que o resultado é visível na tabela depois. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela que tem 1, 2, 3 linhas. A primeira linha começa com 1, ela continua aqui, ó, com 1, então a primeira linha está aqui. A segunda linha começa com 2, a segunda linha começa com 2, ela está aqui. A terceira linha começa com 3, a terceira linha começa com 3, está aqui. O que acontece é que agora nós temos uma outra linha aqui, que foi inserida. Então, entre o antes e o depois, o que é que você percebe? Uma linha foi inserida. E aí ele teve que, para inserir essa linha, ele podia fazer de duas maneiras. Ele podia selecionar a primeira linha e pedir inserir linha abaixo. Aí ele inseriria essa aqui. Ou ele poderia selecionar a segunda linha e pedir inserir linha acima. Certo? Ele poderia fazer isso. Tem duas maneiras de fazer. Ou insere linha abaixo, tendo selecionado a linha 1, ou insere linha acima, tendo selecionado a linha 2. Veja, selecionar a linha 1 e mandar inserir linha acima não funciona, porque colocaria a linha em cima da 1. Selecionar a 1 e pedir linhas abaixo, funciona. Selecionar a 1 e inserir coluna, não, eu não inseri uma coluna, eu inseri uma linha. Então, coluna está errado. Não é essa a resposta, não é essa a resposta. Selecionar a linha 2 e pedir para inserir linha abaixo, inseriria uma linha aqui, ó, abaixo da 2. E não acima da 2, como aconteceu. Então não pode ser essa resposta também. Então as respostas ou só podem ser AB, ou só pode ser AB ou AD, porque AD também, você selecionou a linha 2 e pediu inserir linha acima. Aí você fica, danou-se, João, essa pergunta ela tem duas respostas. Ou pode ser a letra B ou pode ser a letra D. Calma, perceba uma coisa. Perceba que a linha 2 ela tem uma célula mesclada. Essa célula fundiu duas células em uma só. Quando você inseriu a linha vazia,
Perceba que a linha vazia também tem uma célula mesclada. Então, em outras palavras, a linha vazia copiou o formato da linha 2, da antiga linha 2, que agora é linha 3. Tá vendo? Se ela copiou o formato da anterior, é porque foi essa anterior que foi selecionada. Então, veja, foi a linha 2 que foi selecionada. Se a linha 1 tivesse sido selecionada e você tivesse mandado inserir linhas abaixo, se fosse esse o caso aqui da letra B, a nossa nova linha teria o mesmo formato da linha 1. Teria duas células ali em vez de uma. Então o que aconteceu foi, o usuário selecionou a linha 2, que contém essa célula mesclada, selecionou a linha 2 e simplesmente mandou inserir linhas acima. E aí o que aconteceu? Puf! Como mágica, a linha foi criada, copiando o formato, né? Copiando o formato da linha 2. A resposta, portanto, só pode ser a letra D. Dá uma olhada nisso que eu vou mostrar para você agora, né? Vamos mostrar isso aqui. No Word, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma linha mesclada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo pintar isso aqui. Vamos pintar aqui essa de laranja, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar, aqui eu vou dizer hoje, hoje, hoje e hoje. Pronto. E aqui eu vou botar amanhã, amanhã, amanhã. Pronto. Certo? Então veja só. Perceba, eu tenho uma linha lá em cima e uma linha pintada aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a linha 1 e pedir com o botão direito do mouse inserir linhas abaixo. Inserir linhas abaixo. Olha o que vai acontecer. Ele inseriu uma linha abaixo. Percebeu que quando ele inseriu a linha abaixo, ele copiou exatamente o formato da linha de cima. 4 células e fundo branco. Ok? Vamos desfazer essa operação para a gente fazer o contrário agora. Eu vou selecionar a linha 2 e pedir, botão direito do mouse, inserir linhas acima. Olha o que aconteceu. A linha foi inserida acima, mas ela copiou o formato da linha de baixo. Ela copiou o formato de onde havia sido gerada. Então, é por causa justamente disso, perceba, a linha 3, ela tem uma célula mesclada, que era a antiga linha 2, célula mesclada. A linha 1 não tem célula mesclada. Ela tem essas duas células separadas, continua tendo essas duas células separadas. Porém, a linha que foi criada, essa novata que invadiu aqui, ela tem uma célula mesclada. Isso significa que ela nasceu da de baixo. Ela foi criada a partir de um comando de seleção da de baixo. Portanto, a resposta só poderia ser letra D. Tá? Atenção para isso, é um detalhe, mas foi uma questão realmente muito boa mesmo. Questão de número 33. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, o ícone tananã, mostrado ao lado, existente no grupo parágrafo da guia página inicial, permite ao usuário fazer o quê? Aumentar o nível do recuo. Né? Existe o botão que faz assim, né? Que tem esse ícone aqui, que é o diminuir recuo, mas esse botão aqui é o aumentar recuo. Ok? Letra C. Não tem muito o que fazer. Alterar o espaço entre as linhas do texto é aquele que você já sabe, né? Que as setinhas são assim, para cima e para baixo, e tem as linhas assim. Esse é o alterar o espaço entre as linhas. Alinhar o texto à esquerda, você já conhece, é assim. O texto está alinhado aqui e desalinhado à direita. E alinhar o texto à direita, o botão é assim. Ele está alinhado à direita e desalinhado à esquerda, certo? Portanto, o botão é o aumentar recuo. Não é diminuir, não é nenhum desse. Letra C. Questão de número 34. No programa Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, existe um recurso denominado controle de linhas órfãs e viúvas, que permite ao usuário definir como as quebras de página influenciarão o posicionamento das linhas do último parágrafo de cada página do documento em edição. Esse recurso pode ser ativado ou desativado em qual guia? Lá vamos nós, viu? É segredo. Quer dizer, não é segredo, é um pouco escondido. Para você habilitar o linhas órfãs e viúvas ou desabilitar, você tem que vir aqui na guia página inicial. No grupo parágrafo, você tem que clicar aqui neste botão, que é o botão de configurações do parágrafo. Então, atenção, ó, o botão é este.
Este botãozinho que fica na extremidade inferior do grupo parágrafo. Grupo parágrafo dentro da guia página inicial. Página inicial é a guia, parágrafo é o grupo. Ao lado do nome parágrafo tem um botão de configuração. Clicou nesse bendito, você vai abrir uma janela. E essa janela de configuração que você vai abrir, você vai ter um bocado de opções aqui de configuração de parágrafo, né? Aqui em cima tem quebra de linha e de página. Quando você tiver o quebra de linha e de página, você pode marcar ou desmarcar aqui em cima. Atenção, olha, bem escrito aqui em letras garrafais, controle de linhas órfãs e viúvas. Tá vendo? Portanto, a página, a guia é a guia página inicial, tá? Resposta, letra A. Questão de número 34, agora vamos para a questão de número 35, certo? Questão de número 35 diz o seguinte: um usuário realizou as ações seguintes na ordem indicada a partir de um documento vazio do Microsoft Word 2010. Ele digitou câmara e deu um espaço em branco. Ora, como ele começou de um documento vazio, então a palavra câmara não tem efeito, não tem nenhum efeito, nem negrito, nem itálico, nem sublinhado, certo? Aí ele clicou em negrito. Bom, o cursor estava aqui. A palavra câmara não ficará em negrito, mas o que você escrever depois vai. O que você escrever depois vai, certo? E olha só, então câmara. Aí você ligou o negrito nesse momento. Digitou estância e deu um espaço em branco. Então você sabe que estância, quando for digitado, estará em negrito. Certo? E o cursor ficou aqui. Depois você clicou em itálico, ou seja, você ligou o itálico nesse momento. E digitou Bragança Paulista, para em seguida clicar em sublinhado. Mas veja, você digitou Bragança Paulista com o negrito ligado e com o itálico ligado. Então, Bragança Paulista vai demorar para eu fazer isso, eu não vou fazer isso não, tá? Bragança Paulista, P, etc. vai ficar em negrito e itálico, porque você ligou o negrito aqui e não desligou, e ligou o itálico aqui e não desligou. Então, Bragança Paulista estará em negrito e itálico. E depois você clicou em sublinhado. Mas olha, quando você clicou em sublinhado, o cursor estava aqui, você clicou em sublinhado, mas você não digitou nada. Nada. Então, nada vai ficar em sublinhado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado dessa sequência de atividades. Câmara, sem nada, estância, só negrito e Bragança Paulista em negrito e itálico. E ninguém em sublinhado. Pronto. Letra C. Essa questão foi muito fácil, tá? Entregaram para vocês. Beleza? Com isso a gente finaliza mais um vídeo, né? No nosso próximo vídeo começaremos na questão de número 36. Espero vocês. Um grande abraço. Até daqui a pouquinho.